Salve, salve, meus queridos! Tudo na paz? Tranquilidade? Seguinte, galera, falaremos hoje sobre liberalismo, socialismo e comunismo. Ideias muito importantes ao longo da história e também na atualidade. Analise. 3 são os critérios para nós diferenciarmos um modelo do outro. Primeiro deles, a ideia do Estado forte, a importância e a influência do Estado sobre a economia e sociedade. Galera, liberdades individuais. Até que ponto o indivíduo é livre ou não para fazer o que bem entender? E a igualdade social. Se há igualdade social ou não naquela sociedade. No liberalismo, o Estado ele não é forte. O Estado interfere o mínimo possível na economia e na sociedade. Inclusive, quanto menor a influência do Estado na economia, mais liberal é um país. Liberdades individuais mantidas é um princípio liberal, a ideia da liberdade do indivíduo. Cada um compra onde quiser, como bem entender. E a igualdade social não existe. No modelo liberal, quanto mais o indivíduo se esforça, quanto mais o indivíduo busca, mais riqueza ele terá. E é justo que assim seja. Isso vai premiar o esforço daquele indivíduo. E deve ser premiado. Isso dentro da visão liberal. Dentro da ideia de meritocracia, do liberalismo. Pessoal, no socialismo, perceba, o socialismo é o oposto do liberalismo. É o oposto. No pensamento socialista, o Estado interfere e muito na economia e na sociedade. Aqui, galera, o Estado é o patrão de tudo e de todos. A liberdade do indivíduo não existe. Por quê? Onde o Estado controla tudo e a todos, o indivíduo não é livre. Deve ser priorizado o bem coletivo e não individual. Tá certo? E existe igualdade social. Uma igualdade social imposta pelo Estado. Obrigatória, aqui nesse caso. Não existe liberdade, não é verdade? E aí, no comunismo, perceba que há uma variação ali, um pouco de cada uma das coisas. É um regime novo, um modelo diferente do que havia no liberalismo e no socialismo. No comunismo, o Estado nem existe. O Estado nem existe mais. Aqui no comunismo, são mantidas tanto a liberdade individual quanto a igualdade social. É um regime onde o Estado é extinto e existe, se mantém igualdade e liberdade. Meus queridos, vamos pensar um exemplo para analisarmos como se daria a chegada, o processo de passagem por cada um desses modelos. Uma coisa importante, a gente parte de um princípio que é o pensamento marxista, que é o grande idealizador dessas ideias. Tá certo? Galera, nessa visão, vamos pensar que o Brasil chegasse a passar por cada um deles. O Brasil atual, ele não é liberal, não é socialista e também não é comunista. Tá certo? Nenhum desses modelos, nenhum desses regimes foi absolutamente imposto, estabelecido no nosso país. Galera, caso o Brasil chegasse a ser um país liberal, todas as empresas seriam privatizadas. Tudo privatizado. Beleza? As privatizações comuns da nossa história vêm de um pensamento liberal. Galera, sendo assim, se nós chegássemos ao liberalismo, tudo seria privado. Não teria mais escola pública, não teria mais hospital público. Sendo assim, o indivíduo é livre para gastar aonde ele pode gastar. Aonde ele quer gastar também, aquele que pode. Tá certo? E a desigualdade social é intensa. Segundo a visão marxista, este modelo, o liberalismo, levaria a uma extrema desigualdade social. Uma desigualdade social tão abrangente que o trabalhador não a toleraria. Os trabalhadores, devido à sua condição terrível, eles se uniriam, se organizariam e fariam uma revolução. Seria feita uma revolução. A revolução seria os trabalhadores todos se unindo, tomando o poder e matando os patrões. E estabelecendo no poder um representante dos trabalhadores. O processo revolucionário é um processo violento, armado. Tá certo? E aí, por meio desse processo,
os antigos patrões ou aceitariam abrir mão das suas posses ou morreriam. E aí chegaríamos ao socialismo, em que tudo seria controlado pelo governo. As empresas que aqui foram todas privatizadas, aqui seriam todas estatizadas, que é o contrário. Passariam todas para a administração do Estado. Assim sendo, não haveria liberdade para as pessoas, tá certo? E a desigualdade social seria então imposta. Aqui, o governo é o patrão de todos, define a realidade de todos. Alguém chega lá no terceiro ano do ensino médio, por exemplo, tem uma grande habilidade matemática e quer ser um professor de matemática. Mas no momento, o Estado entende que a maior necessidade é de engenheiros civis. Então aquele cara, com essa habilidade, não vai ser um professor de matemática. Ele será um engenheiro civil, que é aquele que o Estado, que controla todos por ser o patrão de todos, entende que é a necessidade da sociedade naquele momento. Entende, galera? Não há liberdade. Neste modelo, o governo controlaria a todos e controlaria inclusive a educação. Haveria um restrito controle da informação, da educação. E aqui o indivíduo seria ensinado, galera, não mais a competir, mas a colaborar. O indivíduo pensaria no bem dos outros e não só no bem dele. E isso desde a origem, desde a infância, em uma educação desde a base controlada pelo governo. Segundo Marx, aqui o indivíduo aprenderia a importância da coletividade. Passadas algumas gerações, o indivíduo teria internalizado isso verdadeiramente. E aí, por meio da educação socialista, nós passaríamos para o outro estágio, que é o comunismo. E no comunismo, aquelas empresas que aqui eram administradas por agentes particulares, aqui administradas pelo governo, aqui passariam para a administração dos próprios trabalhadores, que em assembleia definiriam os rumos daquela empresa. Estão entendendo? Aqui seria mantida a liberdade do indivíduo e a igualdade social, que os indivíduos já pensariam aí no bem uns dos outros por entender que é o melhor. Há uma coisa fundamental a ser dita agora, Leonardo. O Marx, ele parte de um princípio. Qual o princípio? O ser humano, por natureza, ele é bom. Essa é a visão marxista. De que, na realidade, o ser humano ele é bom por natureza. Isso não é invenção dele. Ele leu em um autor anterior, o Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, grande pensador iluminista. O que o Rousseau dizia? O homem é bom, mas a sociedade o corrompe. E o Marx concorda com isso. Então, segundo Marx, uma sociedade que não buscaria corromper, mas educar o indivíduo para a coletividade, conseguiria, porque ela iria de acordo com a natureza do indivíduo. E é isso que o socialismo faria. Portanto, para o Marx, o socialismo não é o ideal a se alcançar, é um estágio intermediário para se chegar até o ideal, que é o comunismo. Portanto, aqui haveria uma ditadura, o que ele chama de ditadura do proletariado, o que seria necessário para chegar ao estágio final, que seria a sociedade comunista. Pessoal, essas ideias são fundamentais para diversos eventos históricos, como eu havia comentado no início. Por exemplo, a União Soviética, em 1917, quando acontece a Revolução Russa, o que eles fazem lá? A implementação de um regime socialista, buscando chegar ao comunismo. Tá certo? Quando o nazismo chega ao poder na Alemanha, é pelo contrário. Em 1929, acontece a crise lá nos Estados Unidos. A crise do capitalismo, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Isso joga o mundo capitalista em crise. Mas a União Soviética, que já havia passado pela Revolução, estava inofensiva. Estava intocada. É a melhor palavra, estava intocada. Enquanto o mundo capitalista em crise, a União Soviética estava bem. Por conta disso, ideias socialistas se desenvolveram muito pela Europa. Muitas pessoas começaram a defender que o regime socialista era uma via muito mais adequada. E aí, o fascismo, seja o salazarismo em Portugal, seja o franquismo na Espanha, seja o fascismo italiano e o mais importante historicamente, o nazismo alemão, todos eles chegam ao poder com a ideia do anticomunismo, baseados no anticomunismo.
De forma contrária, vários regimes se estabeleceram exatamente por medo do comunismo, vindos em oposição à possibilidade do comunismo. Por quê? As elites, as classes média, a classe média alta e a elite, os ricos de verdade, eles seriam fortemente prejudicados em um regime socialista que buscasse o comunismo, tá certo? Por esse medo de perder suas propriedades, muitos, ao longo da história, apoiaram regimes anticomunistas, como é o caso do nazismo na Alemanha e os demais fascismos europeus também, o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha. E aí, pensando no Brasil, a ditadura implantada pelo Vargas, o chamado Estado Novo, a ditadura civil-militar, dentre vários outros regimes pelo mundo como um todo, tá certo? Mas aí, um elemento é fundamental pensar. Uma coisa são os conceitos teóricos, como a gente tem visto. Outra coisa é a maneira com que esses conceitos são usados ao longo da história. É comum vir à nossa mente, quando a gente pensa em comunismo, por exemplo, pensarmos em uma ditadura. Mas no regime comunista nem existe Estado. Sabe qual que é a real? É que os conceitos, muitas vezes, eles são utilizados de maneira equivocada. E, dando um exemplo, é muito complexo, por exemplo, eu me autodenominar um cristão. Por quê? Cristão é alguém que faz o que Cristo fazia. E é muito difícil para um ser humano poder se autodeterminar, eu sou um cristão. É desafiador. Porém, muitas pessoas usam esse termo para si mesmos sem a devida responsabilidade. Não é verdade? E são chamados de cristãos, são conhecidos como cristãos. É a mesma coisa o comunismo ou tantas outras ideias, em que as pessoas, não, um tal regime se diz comunista, mas está de acordo com isso aqui? Não, mas quer vender a ideia de que busca chegar a isso, tá certo? Por isso aquele regime, aquele governo se autodenomina comunismo. A gente poderia citar a Coreia do Norte na atualidade. Enfim, o fato é, há uma distinção entre os conceitos em si e a maneira com que esses conceitos são utilizados ao longo da história e também na atualidade. E isso é fundamental para pensarmos essas questões. Beleza, meus queridos? Tamo junto!